frequência você pensa no Império Romano? Brincadeira. Ou será que não? E aí? Suave? Tranquilo? Olha só, coisa rápida, papo reto. Hoje eu preciso fazer um formato rápido e diferente. Pelo amor de Deus, eu pago o YouTube Premium pra ficar vendo o bagulho quadriculado? Eu tinha feito o Nome Responde lá atrás, mas eu ainda não tinha rosto. E aí eu percebi que eu posso fazer esse formato. E a grande real é o seguinte: o vídeo que precisava ir pro ar hoje, segundo o calendário, falhou. Teve um problema de direito autoral e eu preciso soltar um vídeo hoje. E aí eu pensei, fudeu? Não exatamente. Não se eu passar Ó, ele também tá suado. Por que ninguém comenta que o Normose tá suado? uma madrugada acordada resolvendo esse problema. Eu decidi juntar 3 perguntas que eu tava respondendo lá no Instagram pra produzir aqui com mais capricho e profundidade no YouTube. As 3 perguntas são: será que existe algum mistério por trás da brincadeira do Império Romano? O marketing do absurdo do último vídeo gerou alguns problemas e a gente precisa conversar. E tem uma coisa que tem aparecido muito como pergunta nos últimos tempos, que é: como é que é feito um vídeo do canal? Quais são as etapas da nossa produção? Eu sempre quis falar sobre isso e agora é a hora. Depois, no final do vídeo, me conte se você gostou desse formato novo e aí a gente conversa. Então vamos pensar nessa história do Império Romano, das redes sociais e... Você não sabe do que eu tô falando? Parabéns. Você não sofre de cronicamente online como nós, mas eu te conto. Então, mais uma vez, estamos com ele. Pô, eu não entendi o lance do Império Romano. Eu só vi que me perguntaram, mas eu não soube responder. Eu falei, sei lá, acho que não. Não penso o tempo todo no Império Romano. Eles. Mano, evento de meu cacete não tirar os meus tios tão rápido. E olha, tu vai online, a receita é bem baixa. Já pros meus amigos que tem doses mais severas e os resultados no link Romano começou a rodar. E agora sim, vamos ao vídeo. Essa pergunta Foi mal, Normose, mas... que frequência você pensa no Império Romano começou a rodar no TikTok americano, quando mulheres faziam perguntas para os seus namorados e descobriam que, teoricamente, os homens, e apenas os homens, pensam muito no Império Romano. Isso transbordou para a grande mídia de lá, ganhando matéria. E o que acontece é que a gente importou, como bons vira-latas, essa moda a partir desse vídeo. Eu vou precisar trazer isso pra cá porque eu tô chocada. Eu vi uns vídeos na gringa de umas mulheres falando assim: não perguntem pros maridos de vocês com que frequência eles pensam no Império Romano, porque estranhamente tem uma frequência. E eu fiquei tipo, hã? Curiosa que sou, fui perguntar pro meu namorado, ele me respondeu, não sei, uma vez na semana. Muitas pessoas então passaram a discutir masculinidades, imaginários romanos, o mistério por trás disso e... eu acho que não é por aí. Sei lá, eu vou ser bem sincero. Eu acho que existem 3 caminhos sobre esse assunto: viés da confirmação, o apito para cachorro para fascistas e o imaginário fake de Império Romano que todos nós temos. Mas antes de dar minha opinião, eu preciso dizer: eu não penso muito em Império Romano. Eu só penso no Império Romano quando eu vou falar de Império Romano. E se você assiste os vídeos do canal, deve perceber que com alguma frequência eu penso em estética, afeto, Segunda Guerra Mundial, algoritmos, seitas e fanatismo da extrema direita e tudo isso que eu falo aqui. Como eu sou historiador, eu tenho em volta de mim diversos historiadores. Perguntando pra eles, a maioria também não pensa em... Meu boy é bitolado em Muay Thai somente. Pô, esse prato é muito foda, velho. Toda vez que eu vou no japonês eu peço um Muay Thai. Mano, é brabo, velho. Sério. Império Romano, o que casava... Vocês gostam de Muay Thai, gente? Eu gosto de Muay Thai. Com as minhas pesquisas dentro das redes do Normose, tanto no Instagram quanto no Twitter. Curiosamente, entre os que pensavam em Império Romano, homens e mulheres estavam mais ou menos pareados. Só que aí tem uma coisa: os assuntos que o público do Normose mais pensa acabam girando em torno de desigualdade social, capitalismo, revoluções socialistas e comunistas pelo mundo. Caralho, o Normose tá derretendo pra caralho, velho. Vai tá pingando de suor, velho. Estética e arte e os assuntos que eu também me interesso. Basicamente é um enciclopédia. Eu poderia dizer então que os jovens estão pensando mais em... Muay Thai milanesa. Muay Thai milanesa, vocês gostam? Eu prefiro... É que a milanesa vira tipo um... Como é que é? Um frango tonkatsu. Vira um frango tonkatsu. Eu prefiro o Muay Thai cozido. Feito no vapor. Comer ali com macarrão, sabe? Bota uma mandioquinha, um feijão, sabe? Tá ligado? Eu gosto. Vocês gostam? Revoluções pelo mundo? Ou será que isso vem de um recorte de pessoas? Será que vem de um viés de confirmação? E aí é que tá o Eu já bebi WhatsApp, mas é o WhatsApp 1 ou o WhatsApp Gold? pulo do gato. O trending, a modinha, o meme viralizam justamente pelo comportamento repetitivo. A tendência é que pouquíssimas pessoas postem vídeos dizendo que não pensam no Império Romano.
Senão não teria piada, não teria graça. E os vídeos mais viralizados confirmarão a tese inicial de que as pessoas pensam no Império Romano. É, tipo, foda-se, né? Ah, não, é feito naturalmente. Ah. Gerando assim mais vídeos onde se pensa em Império Romano e o loop vai assim e tal. Então, para começar a reflexão, eu queria dizer que acho que a resposta é bem mais sem graça e menos emocionante do que qualquer coisa. Até porque, sabe quem foi que iniciou realmente essa thread? Não foi uma mulher. Foi esse cara aqui. Nunca um Paulo Cogos, mas sempre um Paulo Cogos. Sério? Esse cara, ele é cosplay de retratação histórica. Acho que a discussão acabou aqui, né? Fim do vídeo. Tchau. Meu rosto tá em cima porque era eu. Gente, eu preciso revelar uma coisa pra vocês. Era eu. Eu sou o criador da thread Você Pensa Muito no Império Romano. Ó, de novo, eu vou provar. Tenho imagens, olha aqui. Sou eu. Não dá pra ver? Sou eu. De retratação histórica. Acho que a discussão acabou aqui, né? Fim do vídeo. Tchau. Mas assim, esse cara é o Arthur Hulu. Ô, normal, para de mentir, pô. Agora você vai vir com essa. Vai vir com essa. Senador romano de 32 anos e influenciador de história, que ganhou muitos seguidores postando vídeos como Legionário Romano e Gladiador. Agora, sabe... Porra, é uma putaria, né? Porque esse tipo de conduta joga a história cada vez mais pro campo da mistificação, de um lance meio da construção de lendas, de um imaginário do Império Romano que não era realidade em todas as épocas, em todos os períodos, em todos os lugares. É só um suco de reacionarismo que reafirma esse lugar mitológico, né? E que vai servir aos mitos da criação da extrema-direita. Sabe qual que é o nome que ele usa online? Prepare-se. Gaius Flavius. Não, pô. Peraí. Não, peraí. Que isso? Que isso, pessoal? E aí? Gaius Calvius é a puta... Gaius Factus. Pronto, esse vai ser o meu nome de imperador romano. Imperador Gaius Factus I. Que é o nome de um político da República Romana. O cara é simplesmente o Paulo Cogos da Roma Antiga. Não. Mano, o que é isso? Era o Cogos com uma plaquinha do 300 de Esparta vestido de templário. Meu Deus. Meu Deus. Se mexe brasileiro. STF é comunista. Caralho, que sabor, né? Que sabor! Cogos da Roma Antiga. Aconteceu, curiosamente, a companhia de encenação romana do nosso amigo aqui envolve 16 homens e só 2 mulheres participando. Brother, pô. Broderagem, pô. É daqui que ele tirou todos esses dados. E se esse maluco não tem sérios problemas pra levar pra terapia sobre a sua relação com imperadores e impérios e essa sensação de dependência psicológica entre desejo e falta, meu nome é Imperador Tiberius Kenjius. Prazer. Para, né, maluco? Porra. Mas tá, vamos aproveitar e... Não sei se é uma questão muito psicológica, não. Nem sei se tem que levar o lance pra terapia. Não acho que seja uma questão de uma fixação orientada por uma suposta anormalidade do lugar de sujeito do cara, tá ligado? O mano curte isso, velho. É isso. O cara tem a perspectiva política dele centrada nessa linha. Não quer dizer que ele tem algum problema ou que ele tenha alguma questão relacionada a algo que precisa ser resolvido, né? Não é tipo uma fascinação assim, um problema, sei lá, né, psíquico. É uma questão política, né? É alienação, uma questão ali, né? Entrar na onda desse cara e falar sobre o que mais tá viralizando, que é a... É que eu não curto muito essa ideia de, tipo, levar isso pra análise ou pra terapia, pra você resolver, tipo... Talvez não haja que ser resolvido. Talvez isso já esteja resolvido, né? E ele curte, e ele defende essa perspectiva, e ele defende essa ideia, né? A questão de gênero. As escolas vão ter ideologia de gênero. Primeiro que o assunto tá sendo tratado da maneira mais imatura possível, parecendo Damares, onde o menino gosta de futebol. Ô, Felipe! E aí, Felipe? Felipe Barbieri in the house. Fazendo mágica em Império Cuba. Romano, e a menina gosta de boneca. E tá rolando uma inversão.
É mágico de verdade? Faz aí uma mágica no chat. Faz aí, Felipe. Tu não é mágico mesmo? Faz aí, pô. Tu não é o boladão? Não é o mágico boladão? Faz aí uma mágica, pô. Faz aí. Quero ver você fazer o desapare... Desculpa, Felipe, desculpa. É tão frio e escuro. O porão 2. É o porão 2. Desculpa. Bom, meninos e meninas são Presta atenção aqui, pessoal. estimulados desde pequeno a se interessar por determinados assuntos. Não tem nada de natural. É socialmente construído, politicamente usado. É como olhar pro filho da Ivete e dizer, nossa, como ele toca... Ah, foi uma boa piadinha, vai. Foi sagaz. É tão natural. Olha, Quer dizer, pra vocês foi uma piada, né? Eu ir pro limbo da existência. Igual esse aqui, ó. Igual esse mano aqui, era eu. Eu fiquei ali no limbo. Sabe pra onde o Felipe me transportou? Nem pra esquerda, nem direita, muito pelo contrário. Foi esse lugar que ele me mandou, pô. olha pro nosso meio. Todas as pessoas de todas as Foi muito boa. Perto das que eu costumo ouvir, foi top 3. Você não escuta muitas piadas, né, Felipe? Você faz todos os seus amigos o quê? identidades podem ser aficionadas por histórias de todos os tipos. E muitas mulheres pensam em história antiga. Existem grandes especialistas do mundo em história romana. E se existe alguma preponderância de gênero, ela é muito mais fabricada. E a invertem, transformando num produto de simbologia sagrada, que homens são ligados ao arquétipo de para, né? Até porque a própria ideia imaginada de Império Romano apaga o papel das mulheres do Império Romano. Papel esse que tinha marcadores de poder diferentes e mulheres poderosíssimas, pautando no Senado. Mas o nosso campeão aqui não parece pensar nisso, né? Ou seja, tudo não passa de viés de confirmação. Mas eu sei que se eu terminar o vídeo assim, você vai me matar, vai ficar muito sem graça, não é? Então, mesmo levando tudo isso em conta, vamos fazer um exercício de imaginação aqui sobre o que significa para quem pensa em Império Romano, pensar em Império Romano. Por que tantas pessoas? Ou melhor, qual tipo de Império Romano que as pessoas pensam? Veja de fato o impacto cultural dos romanos, ou ao menos do imaginário dos romanos sobre as sociedades modernas, é muito forte. E isso não é novidade agora. Isso sempre fez parte do que é chamado de zeitgeist cultural há muito tempo. Zeitgeist, segundo eu e outros camaradas, a gente achou um termo melhor em português que é vibe. Zeitgeist, o espírito do tempo, é a mesma coisa que a vibe do momento. Não só porque o Império Greco-Romano teve forte influência na construção da filosofia ocidental, das noções de direitos, da nossa língua, como também pelo etnocentrismo, uma visão que considera a civilização clássica a fonte única de todo o Ocidente. Existe uma questão política aí, portanto. O Império Romano foi mesmo uma forte potência econômica, política, militar de seu tempo. Mas sinto que ela Agora rolou um lance meio Normose Speed Racer, dublagem Speed Racer. tem significados diferentes para países Viu? Rolou ali, né? Uma dublagem Speed Racer. colonizados e colonizadores. Porque eu sei que apesar de não ser historiador antiga, e eu não sou especialista, faço questão de marcar aqui, eu sei muito bem que as pessoas tendem a ser obcecadas pelo passado. Mas é um passado que lhes é estimulada, que está rodando pela cultura. E isso não é natural. Ou você acha que é à toa que não se vê, por exemplo, sobre os reinos e impérios de África, que é de onde a maioria de nós descende? Será que tem a ver com o que consumimos de ideal de império, de imaginação política de herança europeia, do cardápio educacional e das matérias ensinadas na escola? Ou será que isso tem a ver com o arquétipo do guerreiro? Mas ok, também não posso negar que existe. Putz, agora deu essa cagadinha aí da dublagem. Mas é isso, né? Produto de ideologia. O projeto político da classe dominante é um projeto muito articulado para poder fazer e construir essas fantasias, essas narrativas, né? Não é à toa que existe uma tentativa de manutenção, né, de resgate do Império Romano com muita frequência nos termos da cultura ocidental, né? Essa perspectiva da elevação do Império Romano como essa sociedade muito mais civilizada, muito mais construída, muito mais avançada em muitos termos, mas que exprime exatamente, né, o caráter que é muito marcado dos grupos de direita na atualidade, que é essa relação
de você enxergar essa cultura como uma cultura superior, como uma cultura das elites, como uma cultura para poucos, né? Como algo que é relacionado a uma superioridade desse sujeito diante de outras experiências sociais, né? Então é isso, né? Muito a brisa de superioridade cultural, né? A brisa de você se entender como o farol da humanidade. Sim, um imaginário conservador bem problemático sobre o Império Romano. Um ideal de masculinidade, de corpos másculos, de batalhas sangrentas e assim por diante. Assim, sobretudo em círculos conservadores, de extrema direita, cristãos apostólicos romanos, o pessoal anti-identitarismo. É tudo essa galera aí, né, que vai corroborar com esse tipo de narrativa. Essa visão é muito estimulada. Um ideal de passado Nossa, esse Ansem que tá me pegando também. existe, Ai! é sempre suscitado para essas pessoas, como se a causa dos problemas do mundo fosse que a gente não vive na antiga Roma. Mas essa ideia, como todo marketing político que omite dados para florear o que se vende, cria uma Roma estável que ignora que 62% dos imperadores morreram, que ignora que mais de 100 anos foram de pandemias e fome. O que vem à mente são os gladiadores, o sangue, a submissão. Não, e mesmo pensar, né, na própria estrutura do bagulho. Mano, Roma só tinha gente fodida, pô. Você não era um patrício, alguém com muito poder, você era um plebeu fudido do caralho, velho. Você era um camponês de merda, é isso, você era um fudido. O que se imagina então é o Império Romano de estúdio. O Império Romano de Hollywood, das grandes séries. Transformações românticas do cinema sobre os fatos históricos. Aqui, perfeito, ABC calíptico. Fact check. 100% dos imperadores romanos morreram. 100% dos imperadores romanos morreram. Já parou pra pensar nesse dado? Todo mundo que foi imperador romano, todos, sem exceção, sem exceção alguma, todos morreram. Coincidência? Hã? Ou é essa visão, Menos o Adriano, camisa 10, autor do gol de empate contra a Argentina na Copa América de 2004. ou a visão nascida dos textos moralistas do século III que descreviam Roma nos tempos do paganismo, que consideram apenas a visão de orgias, bacanais, pecados aos montes, para justificar a É praticamente a Fefeleche USP, né? perseguição que essas pessoas sofriam. Tinha isso? Tinha. Mas quando não tinha orgia e bacanal? Então é preciso considerar também que o próprio Império Romano usou Quando não tinha orgia e bacanal. da arte como propaganda política. Otávio Augusto, que era sobrinho neto de Júlio César, necessitava conquistar o status de imperador e governante único. E ele fez isso durante a Pax Romana, embelezando as cidades, propagandeando seu rosto, celebrando a paz. Inclusive, o nome dele não era nem Augusto, né? Augusto é o título que ele se dá. Todo imperador romano vai ter como título principal o título de Augusto. Através do ócio, vendendo uma Roma perfeita, que ignorava os grafites de Pompeia falando putaria, metendo pau no autoritarismo do governo, ou os motins de resistência das mais diversas formas de escravidão. Será que as pessoas que pensam em Império Romano pensam nisso? Por que será que não? E agora vem, hein? O que alguns Ufa, voltamos. historiadores de história antiga afirmam é que o imaginário de Império Romano é um grande mito. Não temos, e jamais teremos, uma história real das antigas Grécia e Roma em termos de uma sequência de eventos definidos. Segundo os historiadores, Júlio César é um personagem histórico, mas ele não é uma figura histórica como, sei lá, Hitler ou Che Guevara. O fato de Júlio César ser revisitado há tanto tempo faz com que a imagem de Júlio César seja diluída através do tempo. Os personagens do Império Romano são revisitadas pelo presente de maneira a justificar diferentes coisas. Inclusive pro supremacista branco que fica se apegando nesse passado falso de pureza racial, saiba que o romano saqueou, pilhou, se integrou e mixou com diversas culturas. Deuses africanos, cultura grega, arma dos gauleses. E é bem da verdade, se você imagina bárbaros como invasores que saqueavam, matavam e abriam caminho para atacar os romanos, você ainda tá preso na propaganda do Império Romano. Pois então você é um bosta! E os romanos são bem mais parecidos com os bárbaros do que eles gostavam de imaginar. Então olha aí pro seu imaginário dominado. Quando você pensa em Grécia Antiga, você pensa nisso. Revolução Francesa, assim. Independência do Brasil, vem, é claro. É, a fabricação, né? É isso, a história é uma fabricação, né? Ela tá constantemente marcada por essa disputa da fabricação dos eventos, né? Da fabricação da narrativa vencedora que vai servir a um determinado grupo específico, né? Vocês nunca pararam para pensar de como a gente vê o aprendizado de história na escola, por exemplo, muito marcado pela presença de grandes personagens, de grandes heróis?
né? A gente raramente tem acesso a uma perspectiva de história que seja mais crítica, que tenha a compreensão dessa atuação da formação do poder das classes dominantes. Não, é sempre uma parada meio de libertação, é sempre um negócio meio que busca garantir a emancipação do povo e blá blá blá, em figuras como Napoleão Bonaparte, né? Dom Pedro, e aí todas essas figuras, sobretudo a partir do século XIX, quando a gente tem o desenvolvimento da escola positivista de história, a gente tem uma reaproximação dessa perspectiva de um alinhamento, né, a essa tradição greco-romana, a essa tradição que está muito marcada pela grandeza, né, pela civilização ocidental e tudo mais. É nesse momento histórico que esse tipo de dinâmica vai ser reforçado narrativamente, né? Que a gente vai ter mesmo uma montagem ideológica que vai colocar esses grandes heróis, né? Então, tipo, o Napoleão, ele é praticamente uma reedição, ele é uma atualização do Império Romano, né? Ele é uma atualização, tô exagerando aqui, tá, gente? Mas ele é uma atualização dessa grande conquista, dessa grande sociedade, tanto que ele se autocoroa, né? Se declara imperador. Então, tem de alguma maneira a montagem de uma perspectiva histórica, que muitas vezes tem muitos problemas, né? Anacrônicos, teleológicos, até factuais, mas de uma reedição, né? Então, tipo, Júlio César se declarou ditador vitalício lá no final da República Romana, e era esse reconhecimento do exército, blá blá, e aí ele é tragicamente assassinado, né? Então você tem essa reedição desses grandes personagens que de alguma maneira vão dar uma coesão maior para a forma como a história das classes dominantes é feita, porque aí você consegue centralizar a atenção nesses grandes líderes, nessas grandes personagens que são responsáveis pelo lugar onde a gente está. Imaginários através da obra de arte. E olha só, eu falando mais uma vez do assunto que eu penso toda semana: a importância da estética. Inclusive pra você que andou dizendo que pode fazer um jogo da cachaça toda vez que eu e o Ora Thiago falamos sobre estética, talvez você esteja certo e seja hora de beber um drink. Bota o copo pro alto. A maior participação da história da música brasileira foi Ronaldinho Gaúcho nesse clipe. Recém-contratado do Atlético Mineiro, ele grava uma música dizendo: bota o copo pro alto, vamos beber. Representações artísticas através da cultura é o que domina e povoa o nosso imaginário. E veja só, eles se alteram e são disputadas por cada sociedade presente. Então anota aí uma coisa: a história é, na verdade, o tempo presente revisitando o passado. Ou seja, a maneira que nós pensamos no Império Romano não é a mesma maneira que Santo Agostinho pensou no Império Romano. O passado é apenas uma chave de ferramenta do discurso do presente. E não para aquela história de, tem que usar a história para aprender e não repetir os erros do passado. Não, a gente nunca aprende, isso é um mito que a gente pode conversar outro dia. Eu tô querendo dizer que só temos como olhar o passado de acordo com as chaves que temos no presente. Tudo aquilo que a gente escolhe para olhar do passado diz muito mais sobre o presente nosso do que sobre o passado. Claro. Segundo mais. Isso é, né? Totalmente aí Walter Benjamin, Mark Bloch, né? Toda essa perspectiva mais crítica, né? De entender o ofício do historiador como esse lugar de revisitação de um passado que insiste em dizer seu nome, né? Acho que é isso. Mark Bloch é no jogo do presente entre o passado que se desenvolve a história. Como se cada tempo histórico revivesse o passado a partir das suas utilidades, dos seus objetivos e estivesse em constante disputa sobre os significados. E tá mesmo, né? Toda história é uma história do presente. O que nós olhamos do Império Romano ou não olhamos do Império Romano revela muito sobre nós. Tem muita coisa para pensar sobre o Império Romano. E se a história é uma disputa de sentidos e há um legado tão gigante sendo revisitado da maneira mais escrota possível, apesar das boas coisas que toda a história tem para trazer para reflexão, será que realmente a gente deveria deixar a extrema-direita apenas tomar conta de todos os espaços da cultura antiga? Então vamos esquecer essa ideia de red flag, de que pensar em Império Romano é apenas coisa de fascista. Isso existe sim, mas como uma disputa histórica, uma disputa de narrativas. Ok, se você for assim, ou assim, aí você realmente tem um problema bem sério pra tratar, e o menor deles é o Império Romano. Mas se não, tá... Mas mesmo isso, né, mesmo a transformação do Kogos, né, ou de qualquer outra pessoa nesse ideário
um pouco caricato, né, dessa abordagem da história romana, é um sinal, né, de como existe essa tentativa de construção desse pertencimento, dessa ligação, e de isso operar mesmo como uma disputa da classe, da história, a partir da lente da classe dominante, tá ligado? A minha posição de novo, né? Eu virei aqui o Cavaleiro Templário. Tá tudo bem ter alguns gostos diferentes. Todos nós temos gostos peculiares. Eu gosto muito de Muay Thai, como eu havia dito anteriormente. Se você não pensa 24 horas obcecado nisso, é normal estudar e pensar sobre qualquer coisa, incluso o Império Romano. Mas tá bom, eu sei que muitos de vocês vêm aqui no canal pra sair com algumas pulgas atrás da orelha. Então aí vai. Levando em conta que olhamos pro passado pra revisitar o presente, e essas pessoas, sobretudo americanas, estão olhando muito pra queda do Império Romano, com a coincidência da mudança de impérios no mundo, será que tem alguma coisa a ver com o desespero de não ser mais apenas a única potência? Será que os defensores do capitalismo tardio estão em desespero olhando para a decadência? Não sei. Muitas questões a pensar, inclusive nada. Porque lembrando que tudo é viés de confirmação e a gente tá só viajando na palavra. Se você quiser, inclusive, ouvir mais sobre esse assunto, viajando na palavra, saiu hoje um podcast que eu participei lá com a querida amiga Clara, do Mimimídias, que sempre me convida, participa da vizinhança, e a gente trocou muita ideia sobre o Império Romano. Por pura coincidência. Ou será que não? Passa lá depois pra conferir, porque eu já acabei me alongando, e a gente tem ainda outras perguntas pra trabalhar. Até porque agora eu preciso pedir pra você, calma. Eu acho que é uma ideia de que esse tipo de interesse advém exatamente como um sintoma, né? Dessa falência de um determinado circuito de valores que a imprensa reforça, né? Reforçou durante muito tempo. É uma crise, né? Como diria Antônio Gramsci, o velho mundo agoniza e o novo mundo tarda a nascer. Nesse claro escuro surgem os monstros. Primeiro eu gostaria de agradecer muito a repercussão desse vídeo. Eu não imaginava que um vídeo desse ia tão longe, ia acabar viralizando e trazendo tanta gente nova. Porém, e sempre tem um porém, uma coisa aconteceu que a gente precisa conversar. Tem gente que começou a ver todos os fenômenos de internet como marketing do absurdo. E calma, é normal quando a gente descobre uma ferramenta nova, começar a aplicar ela pra tudo. Porém, pensa comigo. Calma! Parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Momento, hein, gente? É muito louco viver no Brasil, velho. Porra, viver no Brasil é bom demais, mas é muita informação. É muita informação. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Viu? É complicado, é complicado. Esse advogado metendo esse doidão aqui. O cara é advogado do golpismo. Você realmente acha que isso é plano maligno? Ou é burrice? Ok, nas lives de NPC também tem muito marketing do absurdo e cálculo. Mas gente como essa senhora aqui. Nossa, que susto do caralho! Um perfuminho cheiroso, até que eu tô... Pensou em marketing do absurdo ou é vítima de um sistema que privilegia absurdo, que privilegia quem se humilha por dinheiro. Ou seja, nós não estamos falando só de marketing do absurdo, nós estamos falando de questões econômicas, materialismo, desigualdade, várias outras coisas, e não dá pra ficar só preso numa parada. Nem tudo é o que parece. Um universal de comunicação que vale pra tudo é o contrário do jeito de desenvolver raciocínio crítico. Uma ferramenta, como descobrir o marketing do absurdo, é mais um resultado da forma que a comunicação de mídia se organizou desde o início do século XX, e potencializaram isso na escala E esse no soviético lo-fi, hein? gigantesca, mas ele não explica tudo, inclusive porque existem outros tipos de marketing de ação. Não podemos reduzir as coisas como aconteceu com as palavras dar palco, cortina de fumaça, racismo estrutural, termos complexos que servem para muitas coisas e nenhuma delas é justificativa para paralisia. Quando as coisas se transformam muito em palavra de ordem repetida, me traz um certo incômodo. A própria estratégia perde a força. Acho que depende. Depende do tipo de palavra de ordem, né? Depende do tipo de palavra de ordem, de que forma ela tá alinhada com a política. A palavra de ordem é a base para o momento político, né? O tipo de programa tático que se quer imprimir e que tem que refletir também qual que é a estratégia do grupo que tá organizando alguma coisa, tá ligado? Porque se tudo for marketing do absurdo, nada mais vai ser absurdo. E o pensamento crítico não vem como um manual.
Ele é um mapa de estruturas. Cruzar várias ferramentas é o melhor jeito de entender as coisas. Os clichês. Nós temos um vício em criar clichês terminadores de pensamento. Frases de performance. Um termo que eu pego emprestado de Robert J. Lifton para acabar com qualquer questionamento, pensamento ou análise. Frases curtas, simpáticas. Baita propaganda da Old Que Spice. não são mentirosas ou falsas. Longe disso. Mas que dependendo da forma como forem usadas, impedem as pessoas de... A gente vai começar a ver cortina de fumaça em tudo, marketing do absurdo em tudo, que tudo é da palco. E não é assim que as coisas funcionam. É preciso ter uma análise mais aprimorada. É preciso saber ler situações, né? Ter a leitura da situação. Qualquer categoria tem suas limitações e não podemos só reagir a fatos, Perfeito. colocando aquilo que a gente já acredita em qualquer coisa que acontece. Cada análise precisa ser contextual. Tô falando tudo isso pra dizer, não superestime as pessoas, às vezes é só estupidez mesmo. Ideias como marketing do absurdo funcionam até quando a pessoa não planeja. Porque a questão, volta aqui de novo, é mercado. Então, para além de buscar culpados, Gaia, eu torci pro São Paulo no domingo. Você vai torcer pro Palmeiras hoje? Cada um com seus problemas, Anderson. dizer que quem usa esse marketing, sei lá, é um lixo, aproveitador, não é por aí. Se dá lucro, alguém vai buscar. Se é mercado, não vai parar enquanto for lucrativo. Enquanto as opções de mercado forem mais rentáveis para se humilhar ao invés de criar, é esse que vai ser o jogo. Essa rentabilidade muito marcada por um desemprego também, né? Por uma brisa de tentar surfar ondas. E a gente sabe que é assim que as plataformas vão funcionar, não é? Ou você se ilude E os caras me chamando de ingrato porque eu não tô fazendo um bagulho que eu não quero fazer. que em algum momento aqui vai preponderar. Ingrato porque eu não pedi nada, não. Não pedi pro Anderson torcer pro São Paulo. Ele torceu porque ele quis. Obrigado. Agora eu vou torcer São Paulo, né? O conhecimento, a educação. Para, né? O mercado existe porque tem pessoas desesperadas, ou por dinheiro e necessidade, ou por fama, luxo e vaidade. E o ganho é dos dois lados, tá? Porque tem um quê de sadismo aí. Quem apoia xingando, quem acaba xingando e patrocinando essas pessoas, também tem um ganho pessoal. Mostrar o que repudia. Isso inclusive explica muito sobre a questão das lives de NPC que você já deve ter visto também nos últimos dias. O fator dinheiro pode levar às maiores humilhações e distorções da realidade. Desculpa, eu não quero ser tiozão, juvenóia ou não entender os fenômenos sem julgá-los, que é o que eu tô tentando fazer aqui. Mas mano, não dá, mano. Muito maluco de achar que isso aqui é estranho. Como eu tenho pensado muito na questão do NPC, adivinha? Chamei a Clara do Mimimídias pra gente escrever um vídeo aqui no nosso canal sobre esse assunto. Então calma, aguenta aí que a gente já vai brisar mais e eu peço desculpas por não conseguir fazer as pautas quentes. É como a gente consegue produzir aqui dentro do canal. Mas deixa eu ir pro próximo assunto, que a próxima pergunta é sobre estética. Como é feito um vídeo do Normose? Quais são as técnicas que a gente aplica? Tá bom, vamos lá, falar sobre isso. Mentira, eu tô aqui editando esse vídeo, já são 2h30 da manhã. O vídeo já ficou enorme, né? Me fala uma coisa, você gostou desse formato mais informal, mais livre de pesquisa, trocando mais ideia? Eu ia fazer e tá pronto aqui o roteiro sobre a estética do Normose, mas acho que eu vou dividir em mais episódios. Você acha que funciona? E calma, pra você que não gosta de mudança, os vídeo ensaios vão continuar iguaizinhos, os vídeo sketch vão continuar iguaizinhos, mas esse formato aqui talvez me permita produzir com mais frequência, além dos outros. Então, ó, seguinte, acabou a bateria da câmera, já são madrugada. Ajuda a nossa equipe a continuar o trabalho se você gostar. Mas não fecha o vídeo. Da hora. Legal. Assina o nosso canal, isso é muito fundamental. E prepara para a lista de vídeos que vem por aí. Episódio 2 do Red Pill. Documentário Expondo Politicamente Incorreto, Danilo Gentili e Léo Lins. Forte. O dossiê do Brasil Paralelo, o final da série de estética e tem muito mais. Colabora como você puder, sobretudo se você puder trazer alguma Ajuda nós. pra dentro do canal e a gente bater os 400 mil inscritos até o fim do ano. Será que dá? Enfim, é isso, a gente se vê. Desculpa esse final meio maluco. É nóis. E falou. Da hora. Bom vídeo.
Bom vídeo. Há tempo que eu não vi um Normose, né? Bom, gostei.